Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vós que estáis a assistir e ouvir essa mensagem do culto ou para o culto de oração em nossas casas. Que possamos, em nome de Jesus, nosso Senhor, não apenas ouvir a mensagem, mas orarmos a Deus, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração em favor uns dos outros e em favor de nosso país e das outras nações que também carecem da graça de Deus. Por isso, vamos ler as Sagradas Escrituras. O texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos dizem: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos à presença do Senhor em oração, já colocarmos em prática as verdades deste texto sagrado. Amado Deus, em nome de Jesus, nosso Redentor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado e nos concedido tua graça e favor. Fala conosco, Senhor. Fala às nossas almas, ajuda-nos não apenas na compreensão, mas a colocarmos em prática em nossa vida a tua palavra. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós começaremos um pequeno estudo sobre oração, baseado numa revista de escola dominical de muito tempo atrás, chamada Revista Vida Nova. O autor destas lições é o reverendo Simonton César de Araújo e nós iremos estudar uma lição chamada A Oração e nós veremos apenas a parte introdutória hoje. E o primeiro ponto, precisamos não apenas saber o que é oração, mas nós precisamos praticar a oração. Não adianta a gente saber o que é oração. Orar é conversar com Deus. Orar é apresentar diante de Deus, em sua presença, aquilo que vai em nosso coração. É dizer para Deus o que há em nós, o que há em nosso coração. Dizer para o Senhor porque estamos alegres, dizer para Ele porque estamos tristes, dizermos para Deus que nós pecamos contra Ele e estamos arrependidos e suplicamos sua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Orar é colocar diante de Deus as nossas necessidades e as necessidades de outras pessoas. Mas sabemos essas coisas. A grande questão é se nós fazemos isto. Não é suficiente saber sobre oração. Não é suficiente saber o que é oração. É necessário que nós coloquemos em prática, que nós venhamos vivenciar as verdades bíblicas sobre a oração. E o texto que lemos, ele nos apresenta razões para apresentarmos a Deus as nossas orações. O apóstolo Paulo, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus queridos, podemos pensar, e de forma para a reflexão inicial, se alguém perguntasse para você, se Deus atende às orações, então basta pedir-lhe um carro do ano e ele me dará. O que você diria para esta pessoa?
o que eu diria para ela era o seguinte: se você realmente precisa do carro do ano, Deus vai te dar. Diria isso para a pessoa. Se alguém perguntasse, olha, se Deus atende a oração, então basta eu pedir a Ele um avião, um jatinho particular, e eu diria para ela, se você precisar desse jatinho particular para viajar de um lado para o outro, para anunciar o Evangelho ou por causa de uma necessidade que você tenha, realmente Deus lhe daria. Meus queridos, precisamos compreender que Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não nos atende como um passe de mágica, quando se diz palavras mágicas, ou se aperta botões, ou se balança-se uma varinha mágica e as coisas acontecem. Deus não é um gênio, Deus não é um mágico. Deus é Deus Todo-Poderoso, que pode fazer absolutamente tudo quanto Ele quer, mas Ele atende às nossas orações de acordo com a sua soberana vontade e para um propósito específico, designado, para um propósito adequado à sua palavra, para a sua glória e para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Deus, Ele não nos atende à oração para o nosso bel prazer. Deus atende às nossas orações para que o nome dele seja glorificado e para que nós sejamos socorridos, abençoados em nossas necessidades. Para que outras pessoas sejam socorridas, para que outras pessoas sejam ajudadas em suas necessidades. Por isso, precisamos de sabedoria no fazer as nossas orações. Precisamos de sabedoria na hora de orar ao Senhor, de pedir a Deus alguma coisa, porque é necessário pedir como convém, pedir de forma adequada, pedir para a glória de Deus. Precisamos compreender que, como filho de Deus que nós somos, todos quantos são crentes em Cristo Jesus e receberam a Jesus Cristo pela fé, receberam a Ele, Jesus, como seu Senhor e Salvador, todas estas pessoas são filhas de Deus em Jesus, e todas estas pessoas, elas estão em um relacionamento pessoal, vivo, direto com Deus, mediante a pessoa de Jesus. E uma vez que nós somos filhos de Deus em Cristo, nós precisamos conversar com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos desenvolver comunhão com o nosso Criador. Mesmo que nós não estejamos sentindo não estejamos sentindo vontade de orar, mesmo que não estejamos sentindo vontade para falar com Deus, eu devo falar com Ele e dizer para Ele, olha, eu não estou sentindo vontade de orar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Senhor. Não sei o que está acontecendo comigo, Pai, mas o meu coração não está sentindo vontade de falar com o Senhor, de orar ao Senhor, de buscar o Senhor. Me ajude em minhas dificuldades. Você precisa compreender que uma vez que você está vivo espiritualmente, porque creu e recebeu Jesus, você precisa respirar espiritualmente, e nós respiramos espiritualmente através da oração. Nos alimentamos com a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e nós tomamos água espiritual, ou assim dizer, à medida que nós oramos, à medida que nós buscamos ao Senhor em oração. A Bíblia é um alimento sólido, a oração nos traz a água do Espírito para que funcionemos adequadamente. Não devemos só ler a Bíblia, só estudar, só escutar sermões e não orar, e também não devemos só orar e não escutar sermões e não ler a Bíblia. Precisamos estudar as Escrituras e orarmos ao Senhor. Usarmos, portanto, estes dois remos importantes da nossa vida espiritual, de comunhão com Deus, de crescimento, oração e estudo, exame das Escrituras. Deus terá prazer em ouvir e responder as orações dos seus filhos que a Ele clamam de dia e de noite.
O Espírito Santo também vai nos ajudar a orar como convém, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. O apóstolo Paulo vai dizer que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, ele, o Espírito Santo, intercede por nós, porque você, nós não sabemos orar como convém. Por isso, ore sozinho em sua casa. Sim, nós estamos num período da pandemia do coronavírus. Estamos nesta situação de quarentena, onde devemos nos manter distanciados socialmente uns dos outros e não termos reuniões de cultos, reuniões de culto público, mas nós podemos, em nossas casas, com nossos familiares, orarmos ao Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, disse o Senhor Jesus Cristo. Portanto, ore sozinho, diretamente ao Pai. Faça o seu culto diário, individual, pessoal, diante do Senhor. Ore a Deus, busque ao Senhor em oração, conforme nós somos instruídos na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que nos diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, faça a sua devocional, ore ao Senhor sozinho, busque a Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Ore na igreja, e aí ore na igreja. Nós estamos com dificuldades de, nesse período da quarentena, nós cumprirmos isto aqui, orarmos na igreja junto com nossos irmãos. E nós devemos orar hoje em casa e pedir a Deus que nos conceda a graça de nos livrarmos desta pandemia, para podermos voltarmos à reunião comunitária, a reunião conjunta na igreja, onde juntos louvamos a Deus, onde juntos buscamos ao Senhor em oração, onde juntos clamamos a Ele de todo o coração. Devemos orar com saudades da igreja, sim, saudades da reunião, saudades da igreja reunida, una para buscar ao Senhor e juntos festejar, juntos celebrar a graça de Deus sobre nós. Mas devemos compreender que o culto de oração comunitário, onde juntos na igreja oramos uns pelos outros, isso faz parte da vida da igreja, isto é necessário, isto é preciso, e nós precisamos hoje clamar ao Senhor para que Ele nos conceda novamente este privilégio de nos reunirmos como antes fazíamos. Então, ore ao Senhor em sua casa, ore ao Senhor individualmente, ore ao Senhor junto com outros, ainda que distanciados socialmente, porque estamos cada um em sua casa, mas ore a Deus para que Deus nos conceda novamente esse privilégio da reunião comunitária para buscarmos a Deus em oração junto com nossos irmãos. Ore em todo o tempo, no trabalho, andando, viajando, lavando a louça, varrendo a casa, dirigindo o seu carro, você ora em pensamento ao Senhor, falando com Deus, cozinhando, ore ao Senhor em todo o tempo. Em tempo de paz e em tempo de guerra. Em tempo de alegria e em tempo de tristeza. Em tempo de saúde e em tempo de doença. Ore ao Senhor em todo o tempo. Em toda e qualquer circunstância, clame a Deus, ore ao Senhor, mas também ore sem cessar. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz justamente isto, que é o lema, o tema da nossa SAF do quadriênio, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar.
Orar sem cessar é orar absolutamente em todo o tempo que você está acordado. Em todo momento que você estiver acordado, consciente, você deve estar em oração. Requer esforço? Sim. Requer concentração? Sim. Requer bastante energia para manter a concentração? Sim. Mas você precisa se disciplinar em todo o momento, elevar sua mente e seus pensamentos à presença de Deus em oração para buscá-lo a seu favor, buscá-lo a favor de sua família, buscá-lo em favor da igreja, buscá-lo em favor dos seus irmãos, buscá-lo em favor da sua cidade, buscá-lo em favor do seu estado, buscá-lo em favor do nosso país, buscar a Deus em favor das outras nações que, assim como nós, também estão sofrendo. Esse sofrimento não é apenas de uma nação, é um sofrimento de toda a humanidade. E nós devemos ser solidários nessa situação, solidários com todos, pois todos estamos debaixo desse juízo de Deus que veio sobre a humanidade. E nós precisamos clamar ao Senhor, buscar a Deus, pedir sua graça, misericórdia em Cristo Jesus, nosso Salvador, para que Ele tenha compaixão de nossas vidas e nos dê dias melhores em nome de Jesus, nosso Senhor. Devemos agradecer a Deus porque apesar dessa doença do Covid-19 continuar matando pessoas em nosso país, se compararmos com os outros países, nós estamos com um número menor de pessoas acometidas, vítimas mortais desta doença. E nós devemos agradecer a Deus, porque de alguma maneira Ele está freando esta pandemia em nossa terra. Mas devemos clamar ao Senhor, continuar em oração ao Senhor, para que Deus use de graça e misericórdia para com todos nós. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus nosso Senhor, vamos aplicar estas considerações importantes sobre oração, aplicá-las à nossa vida. E desde já orarmos, ou continuarmos orando, perseverar em oração em favor da nossa terra e em favor de toda a terra, para que o Senhor use de graça e faça com que os homens descubram um remédio, uma vacina, o quanto antes para esta doença. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, obrigado por Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui a boa mão do Senhor esteve e está sobre nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado e nos concedido graça e favor. Por isso, Senhor, olha para nós, tenha piedade de nossas vidas. Mais uma vez, toca em nossos corações e ajuda-nos a sermos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é o que rogamos a Ti agradecidos. Também te pedimos que o Senhor seja gracioso para com todos nós, agindo na mente e no coração dos cientistas, para que encontrem uma vacina ou remédios eficazes no combate a esta doença e desta forma nós possamos voltar à nossa vida cotidiana, aos nossos afazeres cotidianos, enquanto os remédios nos protegem dessa doença. Te pedimos que o Senhor tenha piedade de cada um de nós e faça com que nós possamos ter dias melhores mais adiante, em nome de Jesus, nosso Senhor. Te pedimos que o Senhor guarde este país das suas mazelas, guarde este país das suas dificuldades corriqueiras e livra-nos, ó Deus, das demais crises que são geradas por meio de autoridades inconvenientes à nação. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor ponha a Tua mão sobre nossa terra e nos livre de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, ponha a Tua mão, amado Deus, para que nós tenhamos menos sofrimento, menos mortes em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e nas demais nações.
faz com que todos os esforços de todas as nações, de todos os cientistas, possam encontrar a cura devida, o remédio adequado, mais eficiente contra esta pandemia. E que o Senhor esteja nos dando sabedoria para compreendermos porque o Senhor permitiu esta situação e como podemos aprender, como podemos crescer, como podemos amadurecer diante desta situação que temos vivido. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, dá-nos graça, em nome de Jesus, nosso Senhor. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, para a glória de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que você possa orar ao Senhor, buscá-lo de todo o coração. Essa é uma mensagem para o culto de oração nas casas da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.